Muito bom, muito bom. Faltando 5 minutos para as 11 horas, esse é o Planeta MMA, toda terça-feira, uma vez por semana, na verdade. O Roberto Freitas vem com a gente para falar sobre o mundo das artes marciais mistas, o MMA. Robertão, muito boa noite, seja bem-vindo, cara, mais uma vez. Boa noite, Thiago, boa noite, Luizinho, boa noite a todos os espectadores aí, ouvintes da rádio, desse programa maravilhoso. Maravilha, é o retorno dele que tá alto lá, é isso, Luizinho? Ou é a gente aqui? Não, somos nós, né? A gente que tá dando uma microfonia aqui. É o seguinte, Roberto, tivemos no último sábado o UFC 165, me corrija se eu estiver errado, onde o John Jones enfrentou o Gustafsson e o cara sangrou, velho, ele é humano, cara. Cara, o UFC 165, pra delírio, né, de todos os fãs do MMA, veio trazendo algumas lutas que vão ficar pra história e quem assistiu com certeza não se arrependeu. Um evento marcado por grandes lutas, né? John Jones enfrentando o sueco duríssimo Gustafsson, uma luta linda, uma luta que deixou todos os fãs de pé no sofá, com certeza, e mostrou que o John Jones é humano, cara. É um cara que é considerado imbatível, né? Até um tempo atrás, dando show em todas as suas apresentações, encontrou um cara duríssimo, um sueco, Gustafsson, que teve uma tática perfeita contra o americano e levou a luta até o 5º round. Os especialistas, Thiagão, eu acompanhando na internet, muito dividido em suas opiniões, uns dizendo que dava Gustafsson, outros dizendo que dava John Jones, mas no fim deu John Jones, um lutão, né? Para mim, uma das melhores lutas do ano e talvez uma das melhores lutas do UFC até hoje, que vai ficar para a história, e o Dana já prometeu que vai ter revanche, só não vai ter em seguida porque o John Jones já está prometido para o brasileiro Glover Teixeira. Então esse UFC foi demais, foi espetacular, luta formidável de John Jones, sem falar outras lutas como o brasileiro Renan Barão, que mostrou toda a sua categoria contra um cara duríssimo, o Edman. Então foi assim, cara, um evento muito bacana. Muito bom, né? E o que eu, ainda falando do John Jones, Roberto, eu queria que você completasse, porque assim, para quem não acompanha, a gente tem que imaginar que a gente tá falando pro público do Na Noite, que nem todos conhecem, né? Quem é John Jones? É um cara novo, um cara que não é invicto, mas que vem ganhando tudo há muito tempo, completo, bom de chão, bom de pé, e que até hoje ele não tinha passado um sufoco como ele passou nessa luta, porque apesar de ter vencido por pontos de maneira unânime, ele foi, vamos dizer assim, desafiado, colocado à prova pela primeira vez. Como é que ele se portou nos momentos onde o Gustafsson estava melhor na luta? Ele ficou tranquilo ou ele mostrou alguma fraqueza para os próximos oponentes, principalmente o próximo que vai ser brasileiro, o Glover Teixeira? Olha, na verdade, né, o John Jones ele tem uma derrota só no seu cartel. Para quem acompanha, foi uma derrota uma desclassificação de uma cotovelada ilegal que ele deu no seu adversário, dominando o adversário no chão. Ele aplicou um golpe irregular e acabou sendo desclassificado da luta. É um cara novíssimo, né? Muito novo, e tem mostrado assim muita técnica de pé, um bom chão, né? Ele foi campeão de wrestling nos Estados Unidos, então tem um jogo de queda assim espetacular. Só para você ter uma ideia, Thiago, o John Jones, até então, o único que tinha conseguido acertar o John Jones no rosto foi o nosso karateca Lyoto Machida, né? E todos duvidavam um pouco do seu poder de absorção de golpes. Olha, o John Jones talvez não tenha um queixo tão bom, mas ele mostrou nessa luta que ele tem um queixo muito bom, suportou muito bem alguns golpes que entraram e saiu de lá um pouco deformado, a boca inchada. Foi a primeira vez que ele sangrou. Então não teve um adversário que deu tanto trabalho para o americano como esse sueco Gustafsson. Bacana. Agora, a gente tem que dar crédito ao Gustafsson porque ele teve uma estratégia perfeita. Defendeu muito bem as quedas, ele que é bom em pé, né, tem um boxe bem afiado, eliminou essa possibilidade do americano derrubar e aplicar o que ele tem de melhor, que são as cotoveladas, e a luta foi até o final, o que mostrou que o americano não é um campeão à toa, tem um coração gigante, maior do que as suas luvas, né?
engoliu o sangue, foi para cima na hora, num round complicado, que foi o quarto round, conseguiu virar com uma cotovelada, deixou o sueco meio até grog, e levou a luta, assim, na decisão dividida do jurado, unânime dos jurados, né, mas perdendo alguns rounds. Mas para ganhar de campeão tem que mostrar muito mais que o sueco mostrou. Tem que finalizar, tem que nocautear, tem que bater nos 5 rounds, porque para tirar o título de um campeão tem que mostrar que é muito melhor que o campeão. Tem que sobrar, né? Porque na dúvida vai continuar o cinturão com o campeão, no caso John Jones. Aí tivemos, você já citou que o Renan Barão venceu, mas na verdade o Renan Barão deu show, né, cara? Um spinning back heel, seria um chute rodado com o calcanhar. Explica essa manobra, esse golpe que levou à lona aí o desafiante do Renan Barão, Roberto. Então, Renan Barão pegou um adversário duríssimo, que foi o Ed Wineland, e mostrou que, cara, o cara é um gênio, né? Assim como o José Aldo e esses caras que hoje são campeões absolutos, John Jones falou hoje, né? Para mim, os melhores hoje do MMA mundial, primeiro John Jones, ele listou o nosso Anderson Silva como o segundo melhor, colocou o canadense George St. Pierre como um terceiro, depois ele falou Barão e José Aldo. Então, 3 brasileiros na lista dos 5 melhores do mundo, na visão do chefão do UFC. Isso para nós brasileiros é um grande orgulho, né? A gente que é considerado o berço do MMA. E o Barão é fenomenal, cara. E o cara fenomenal é que nem no futebol, né? Pode ensaiar, pode treinar, pode antes querer simular uma luta, mas o que vale é quando entra lá dentro e ele mostra alguns movimentos que são imprevisíveis. John Jones é assim, o Anderson Silva é assim, imprevisível. Eu acho que de todos os campeões do Ultimate, o único que é previsível é o canadense George St. Pierre, que tem aquela luta de ficar derrubando. O resto são lutadores espetaculares, imprevisíveis, né, que tem alguns movimentos como o Neymar tem, como o Pelé teve, como o Messi tem, que do nada eles tiram algumas coisas que o adversário não espera e quando entra aí não tem como segurar. Ele deu uma rodada, um belo de um chute que colocou o adversário no chão, e o adversário não tem muito o que fazer nessa hora. O árbitro encerrou um pouquinho. É torcer pra parar, né? Encerrou um pouquinho cedo, dava pra aguentar um pouquinho mais, mas pra mim não teve dúvida, ali ia ser liquidada a fatura. E aí que fica uma questão, Roberto. O Roberto Freitas está aqui também para ensinar a gente. Esse lance do árbitro parou um pouquinho cedo, mas eu acho que ali não ia ter jeito. Poxa, se você está dizendo que não ia ter jeito, que o cara ia apanhar de qualquer jeito, por que você acha que ele parou cedo? Não é preservar fisicamente o lutador? Não é essa a regra que o árbitro tem que seguir? Na verdade, eu sou a favor, cara. O árbitro está ali para preservar realmente a integridade do atleta, né? O MMA hoje, ele está num nível de respeito ao atleta, né? De preservar a saúde dele, e ele está ali exatamente para olhar isso, né? Só que assim, Thiago, o atleta treina 3, 4 meses, é a hora dele, é o momento dele, né? O adversário do Renan Barão, Ed Wineland, estava ali preparado, né? E esses caras, separar um pouquinho antes, eles vão contestar mesmo, porque eu sou a favor de parar, mas eu entendo até a contestação, porque uma luta dessa de título, cara, assim, o cara só quer admitir que perdeu na hora que virar o olho, alguns segundos depois, né? Uhum. Porque ele acaba achando que daria para suportar, mas quem assistiu vê que o adversário estava totalmente dominado, já tinha levado alguns golpes. E assim, a partir dali ia ser só sofrimento, né? Entendo o lutador, mas entendo muito mais o árbitro e o interesse do UFC em preservar a saúde desse atleta. Maravilha. Roberto Freitas aqui no Planeta MMA. Vamos agilizando aqui ainda os destaques que foram enviados pra gente essa semana. Roberto, fala pra nós. Além do Renan, tivemos outros brasileiros nesse UFC. Destaca pra gente, pincela aí o que aconteceu, ganhamos, perdemos, como é que foi? Então, tivemos alguns brasileiros, eu vou citar aqui o Wilson Reis, que fez a sua estreia no UFC, ele que já vinha lutando fora há muito tempo, né, um cara
com uma experiência de luta no exterior. A grande diferença, assim, pega um brasileiro que está lutando no Brasil, está sobrando aqui, coloca lá dentro, sente o peso da camisa, né? Que é essa expressão muito utilizada no futebol. Sim. Mas sente a pressão ali, porque não é fácil, está sabendo que o mundo inteiro está olhando para ele e ele não pode perder. Né? O UFC, quando dá oportunidade, tem que agarrar com as duas mãos mesmo e tem que mostrar serviço. O Wilson Reis mostrou isso, pegou de cara um lutador muito bom, que é o Menjivar, né? Deu muito trabalho, mas conseguiu mostrar toda a sua técnica, fez uma luta muito bem focada e conseguiu levar no final do terceiro round. Né? A gente teve alguns outros lutadores que não foram muito bem. Vou citar um outro brasileiro que tomou nocaute logo no começo, que foi o René Forte, que participou do primeiro TUF. Ele começou muito bem, logo no primeirinho round tomou um golpe fatal, nocaute, caiu, não teve mais chance, né? Boa sorte para as próximas apresentações. E nós tivemos também o Michel Trator na preliminar, que é um cara que estava sobrando os eventos aqui do Brasil, foi para o UFC, perdeu a primeira, agora ganhou a segunda, numa decisão dividida de jurados, mas o importante que ele levou é uma oportunidade para ele treinar mais, pôr a cabeça no lugar, chegar na próxima luta e não sentir tanta pressão como esses caras sentem na primeira, na segunda luta. Então o saldo foi positivo. Acredito que Michel tem um futuro. Wilson Reis vai subir, né, no ranking, apesar de ter estreado, mas mostrou que é um cara muito bom e tem futuro no UFC. Maravilha. Queria falar um pouquinho sobre a luta do Anderson Silva, vai lutar no final do ano, em dezembro, contra o Chris Weidman, que é o novo campeão, foi quem nocauteou o Anderson Silva depois de quase 8 anos aí de supremacia absoluta do brasileiro. Foi legal porque aconteceu um evento hoje à tarde promovendo essa luta. O Anderson Silva disse que ia nocautear o Weidman, mas na hora que os dois foram fazer uma foto, não aquela foto da pesagem, mas uma semelhante, ainda com os dois de roupa, tudo mais, eles brincaram colocando a mão na boca. Os dois botaram a mão na boca para não ter beijo, como aconteceu naquela luta. Foi um momento engraçado, porque essa luta tá bem intensa. O Anderson falou que vai nocautear. O que você acha disso, Roberto? O Anderson, assim, né? Ele, no momento de tensão, ele consegue criar algumas situações, né? E na primeira encarada que eles tiveram, a oportunidade que o americano venceu o Anderson Silva, o brasileiro chegou a encostar a boca, né, rosto a rosto com o americano. Aí surgiu uma expressão assim, Thiago, depois que ele foi nocauteado: olha, a grande lição que o Anderson Silva passa para nós é que você nunca deve beijar alguém no primeiro encontro, né? Então agora ele tomou esse cuidado, colocou a mão na boca para que não acontecesse novamente. E o UFC está apostando muito nessa luta, viu? O Dana White está com uma grana muito grande, vai viajar o mundo aí promovendo. Esse foi o primeiro em Las Vegas. Eles estarão no Brasil, tanto em São Paulo como no Rio, para divulgar essa luta. E o Dana White espera que seja uma das maiores audiências do UFC, colocando o Anderson Silva frente a frente com o cara que derrotou ele. Eu não tenho dúvida, Thiago, o Anderson vai com muita gana para nocautear. E eu quero apostar com todos os fãs. Ele vai abaixar a mão de novo para mostrar que foi um acidente aquele nocaute e que ele é o melhor lutador de todos os tempos e que não tem para ninguém. Esse título vai voltar pro Brasil. Se Deus quiser. 11:08 para encerrar. Tivemos, ou teremos, né? Estamos no meio de uma semana de celebração dos 100 anos, o centenário do mestre Hélio Gracie, um cara que aperfeiçoou a arte suave, o jiu-jitsu. Para quem não conhece o Hélio Gracie, ele foi mestre aí de Oscar Niemeyer, ele deu aula para ex-presidentes, até o Jô Soares, há quem diga que também rolou com o Hélio Gracie ou com os seus subordinados, vamos dizer assim. O que significa o Hélio Gracie para o mundo da luta? Tem como fazer alguma alusão como se fosse no futebol? Seria o Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o cara que inventou a bicicleta? Tem como fazer uma comparação dessa ou é incomparável o mestre Hélio Gracie, Roberto? Cara, Thiago, eu vou falar para você que você falando do Hélio agora, pode parecer que é até brincadeira, cara, mas eu me arrepio aqui, literalmente, cara, porque o Hélio Gracie, eu que sou fanático pelo jiu-jitsu, é uma arte
para mim um dos mais poderosos das artes marciais. Cada dia que eu treino, eu percebo que eu não sei nada. Faz 8 anos que eu treino e que é uma arte que cada dia você vê um movimento, faz toda a diferença na luta. E esse cara foi o responsável de colocar o Brasil no foco, né, como grande destaque no mundo das artes marciais. Hélio Gracie foi o responsável pela difusão do jiu-jitsu, e ele foi o grande idealizador das artes marciais brasileiras, conhecido mundialmente como Brazilian Jiu-Jitsu. Então, qualquer academia no mundo que você for e tiver jiu-jitsu, tá lá, BJJ, que significa Brazilian Jiu-Jitsu. Ele foi o grande responsável por essa grande explosão das artes marciais no mundo. Só para finalizar aqui, ele quando chegou no Rio de Janeiro, né, ele difundiu isso, chegou no Rio de Janeiro, e para mostrar que o jiu-jitsu era um esporte extremamente eficiente, ele anunciava no jornal, né, olha, a gente do jiu-jitsu, tal, meu nome é tal, e eu desafio qualquer lutador de artes marciais que tem aqui na cidade, entre em contato que a gente marca essa luta. Eles marcavam, chamavam o jornal, e eles ganharam várias lutas assim. Então, o mestre Hélio Gracie, 100 anos, foi o cara que trouxe para o Brasil toda essa imagem, né, do Brasil ser o celeiro das artes marciais, graças a esse cara que também tinha um caráter enorme, mostrou que o esporte é saúde, né, tem a dieta dos Gracies, que foi inventado por ele, um cara que nunca bebeu na vida, um cara que nunca fumou, que criou mais de 20 e poucos filhos, né, e todos 20 e poucos filhos? É sério isso? 20? Filho, né? E o interessante é que ele era contra esse negócio de tomar anticoncepcional. Então, percebi, né? Porque 20 e poucos filhos, imagina se ele fosse a favor. Então, mas assim, né, criou todos os filhos com dignidade, colocou os filhos também para propagar, então estão espalhados aí pelo mundo inteiro. Os Gracies hoje são conhecidos no mundo inteiro graças a esse cara. Maravilha. Roberto Freitas, semana que vem tem mais. Obrigado mais uma vez, viu, querido? Grande abraço, Luizinho. Abraço, querido. Abraço a todos os ouvintes e até a próxima terça, Tiagão. Com certeza. Teremos novidades na próxima terça, vai tentar uma entrevista bacana, é isso? Vamos na tentativa, né? Vamos levar alguém bacana, já estou fazendo alguns contatos. E na noite vai bombar o UFC em primeira mão, trazendo o melhor que tem do MMA.